E outra, falando em pirâmide, recentemente foi descoberto o mar do Japão, da China também, cidades inteiras, pirâmides submersas. Aí vocês podem ver até uma foto de um mergulhador próximo a uma dessas estruturas. A questão é como é que estruturas inteiras, regiões inteiras, estão a 50, 100 metros de profundidade no mar. Então isso mostra que possivelmente as histórias de dilúvio, de mudança continental existiram. E só para chamar atenção nessa informação aí do granito rosa, o governo do Egito estava querendo construir um museu e lá tem uma pedra maciça, uma pedra única de granito rosa que pesa 1.000 toneladas. Aí o governo chamou os melhores engenheiros do planeta Terra para fazer o seguinte: ó, tira essa pedrinha de 1.000 toneladas daqui e bota em outro lugar para a gente dentro construir um museu e colocar dentro. Resultado: construir um museu ao redor da pedra, porque a gente não tem como carregar ela sem fatiar ela em N pedaços. Aí você pergunta: hoje, com a nossa tecnologia, nossos maiores guindastes não conseguem carregar 1.000 toneladas de vez e nem levar lá para o Egito para tentar fazer isso. E como é que naquela época eles trouxeram a 400 quilômetros de distância uma pedra maciça de 1.000 toneladas e esculpiram nela com precisão cirúrgica? Vá pensando aí, porque minha resposta é simples, é óbvia. Não foi a gente. Quem foi são os 500, mas não foi a gente. E vamos ver agora diversas evidências físicas de que nós estamos sendo visitados por outras consciências, pessoas, outros seres inteligentes vindo do espaço. Tá? Em uma dessas evidências são crânios que foram encontrados, crânios totalmente diferentes do crânio humano. E aí você pergunta: isso é hidrocefalia, é mutação genética? Detalhe: recentemente, inclusive no Peru, foram divulgados estudos, infelizmente isso tudo fica acobertado o máximo possível, da estrutura de DNA desses crânios. Aí você pergunta: o DNA foi igualzinho ao nosso humano, né? Não. O DNA é bem diferente do nosso. Então, achamos crânios com estruturas completamente diferentes da nossa e com DNA completamente diferente do nosso. Aí você pergunta: já é uma evidência. Ele vai falar também o honramento do I Ching, né? Que é um código chinês formado por linhas e linhas divididas no meio. E que número, qual é a quantidade de linhas? 64. E o número 64 aparecendo. E que essas linhas, quando elas se juntam, formam um tetraedro. E mais uma vez a gente vai ver essa geometria se repetindo em todas as culturas. E evidências de que não estamos sozinhos no espaço e que estamos sendo visitados há muito tempo. Essa imagem é interessante, que as culturas antigas todas, elas não só relacionavam a visitação de seres extraterrestres no nosso planeta, como havia uma relação, né, uma interferência na nossa cultura e uma relação com eles. Todas as culturas chamavam os caras de deuses do sol. Por quê? Aí uma cultura antiga talhou numa pedra, se não me engano, maia, olha um desenho nítido de um ser com um traje espacial dentro de uma cúpula, que essa cúpula está dentro de um objeto, um disco voador, e ele penetrando no astro-rei, o nosso Sol. Ou seja, eram viajantes no espaço e utilizavam o Sol como um caminho, um atalho no seu buraco negro interior. Então, o Sol, ele é um portal. E qual é o caminho para esse núcleo? São suas manchas solares. Essas manchas solares geram um caminho mais fácil para atingir sua singularidade e poder sair, sei lá, instantaneamente em uma outra parte da galáxia, em uma outra galáxia. É o chamado buraco de minhoca, tá? E diversos povos, inclusive os sumerianos, eles ressaltam a miscigenação, a mistura de DNA extraterrestre com o DNA humano da época. Aquele
humano ancestral, bem primitivo. E aí a gente vai ver incas, maias, sumerianos, egípcios, até mesmo a Bíblia abordando isso, tá? Ou seja, nós, o ser humano na Terra, foi semeado por civilizações de fora, mais avançadas. E aí são imagens feitas por satélites, como por exemplo o satélite SOHO, de observação do Sol. E isso diariamente são identificados objetos orbitando o Sol. Normalmente um cometa, quando se aproxima do Sol, forma uma grande cauda. E a gente vai ver objetos que sofrem choque, interferência de tempestades solares, mas tem movimentos aleatórios, movimentos que nenhum astro, nenhum corpo celeste faz, são movimentos inteligentes e eles entram no Sol. Saem do Sol. E um detalhe, estamos falando de objetos, às vezes, do tamanho ou maior do que o nosso planeta. Então imagine civilizações com navezinhas maiores que o nosso planeta inteiro. E se jogando para dentro do Sol. Tá, e vamos começar a analisar, como tem alguns vídeos de uma sonda japonesa mostrando uma mancha solar. E logo ao lado há uma ejeção de massa do Sol, uma tempestade solar. E logo que ela se aproxima da mancha solar, todo o material ele é sugado para dentro da mancha. Ou seja, a mancha solar é um vórtice direcionado ao seu centro, ao seu núcleo. E a gente viu lá atrás o que eram as ondas, o vórtice que gerava, os lobos em direção à singularidade. E aí a gente pode imaginar que existem civilizações que utilizam esses grandes buracos negros para se locomover mais rápido no universo. Aí a pergunta é, então por que eles não entram no buraco negro aqui do interior da Terra? Gente, a nave, uma delas, é maior que a Terra. Não dá, é o tamanho. Você tem que buscar um caminho maior para o seu carro maior, né? E a gente vai ver que aqui na Terra, sim, nós temos manchas solares. E quais são as manchas solares da Terra? Os nossos vulcões. São os acessos mais fáceis ao centro da Terra. E se você reparar, os vulcões ativos, a incidência ufológica é muito alta. E outra coisa que também me chamou a atenção é que boa parte da massa emanada pelo Sol é composta de água. Isso mesmo que você está ouvindo, H2O. Então você começa a ver a água se propagando, a vida se propagando, né? Inclusive através de estrelas. Ah, detalhe, você pensa assim, pô, Rodrigo, você tem naves tão grandes orbitando, entrando, saindo da nossa estrela mais próxima, a gente veria, né? Sim. Qualquer satélite de observação ia detectar. Detalhe. Quem é que detém quase a maioria desses satélites de observação do Sol? Quem? Um país. Adivinha quem? Vaticano. Aí a pergunta é, o que o Vaticano quer observando o Sol? Sei lá, 10 satélites são deles observando o Sol. Quem tem conhecimento tem poder. Então os vulcões são as nossas manchas solares. Vamos dizer assim, né? E o detalhe, os nossos vulcões mais ativos estão em que latitude? Aquela que a gente viu lá atrás, 19,47. E se você olhar aí para essa imagem do Sol, repare que tem duas linhas, duas latitudes que estão bem ativas, que estão irradiando bastante energia, com bastante tempestade solar. Que latitude é essa? 19,47 graus norte e sul. As bases dos tetraedros, a região de maior energia. Então os buracos de minhocas que a gente vê tanto na física moderna são visíveis, sim. É só você olhar para a mancha solar. Não é um nada que liga no outro. Você vê, é visível. E nessa parte ele vai abordar que há uns anos atrás, salvo engano 2002, 2001, não me recordo, mas um cometa muito grande, massivo, passou pertinho do nosso sistema, pertinho do nosso Sol. Ele entrou no nosso sistema solar com uma massa quase 2 vezes maior que Júpiter.
Aí você pensa, não, Rodrigo, uma monstruosidade dessa a gente ia ver, ia sentir. Interessante. Você viu? Você sentiu alguma coisa diferente? Não. E o mais interessante também, a imagem que ele vai abordar é do satélite. Mostra o cometa se aproximando do Sol. Quando ele chega numa distância muito próxima, você vê uma ejeção de massa atingindo o cometa. Como se alguma coisa desviasse um pouquinho a sua rota e dissesse, não, cara, não atinge o Sol agora não, que você vai causar um estrago que não é o momento. É como se o Sol ou alguém lá fora dissesse assim, não, vamos dar mais um tempinho aqui pra galera se ajustar. Isso tudo mostrado com imagens de satélites, tá? Aí, ó. Que é essa imagem aí. Então, a gente não sabe, na verdade, os cientistas não sabem, e nem divulgaram, e abafaram essas imagens. Aí vocês podem ver, ó. Essa bolinha branca é o Sol. É o tamanho do Sol. Essa mancha maior é o anteparo do satélite para poder observar a coroa solar. Essa mancha saindo do Sol é a ejeção de massa coronal. E ali na direita, olha o tamanho do núcleo, olha o tamanho desse cometa. Olha o tamanho da cauda dele. Então a gente não sabe, na verdade, dizer como esse cometa não causou nenhum problema maior. E um detalhe, o Sol, ele vai mostrar alguns vídeos, ele está tendo um comportamento que até então não havia sido registrado. O Sol, ele pulsa, pum, pum, isso mesmo, ele pisca. E esse pulso, ele segue um comportamento semelhante também ao seu comportamento de ciclos. O Sol, ele tem um ciclo mais ou menos de 11 anos. Então, onde ele chega a um período que tem uma atividade maior, de lançamento de muita massa para o espaço. Daqui a pouco ele fica mais calmo. E entre um máximo e outro, esse intervalo é mais ou menos de 11 anos. 2012, início de 2013, estava previsto para o máximo. E consideravam que ia ser um máximo. Detalhe, pela primeira vez, depois que a gente começou a registrar o comportamento do Sol, o Sol resolveu tirar férias. Tá quietinho. Estamos agora em 2014 e o Sol está quietinho. Aí a questão é, será que ele está quieto por quê? Acalmaria antes de uma tempestade? Ou comportamento novo? A gente não sabe ainda, né? E o aquecimento global, que a gente tanto fala que a poluição causada pelo homem, a poluição pode ser até um agravante, pode ser até um acelerador da nossa situação. Mas vocês podem ver essa imagem de Júpiter, com as suas belíssimas auroras boreal e austral. Que são essas auroras, essa luz que formam nos polos? Justamente a massa lançada pelo Sol numa tempestade consegue superar o campo magnético, no caso de Júpiter, e esse material que atravessa, ele é direcionado a seus polos. E em contato com a atmosfera, emana luz, que são essas auroras. E aí, falando em aquecimento global, a questão é, o planeta Terra está esquentando? Numa média geral, sim. Isso vai nos levar ao quê? Era glacial. Frio, por incrível que pareça, sim. E o detalhe, é só a Terra que está aquecendo no nosso sistema solar? Não. Praticamente todo o nosso sistema solar está aumentando o seu nível de energia, aumentando a temperatura nos planetas. Então a questão é, será que a nossa poluição está aumentando a temperatura de Júpiter, por exemplo? Com certeza não. E o detalhe que ele coloca muito bem, esses pulsos, que são pulsos muito fortes, ele pode gerar um pulso tão forte, uma tempestade, um pulso tão forte, que o Sol pode ficar praticamente uns 3 dias sem emitir luz visível para a gente. Isso seria uma coisa complicada, não sei como é que o planeta ia se comportar com um pulso desse. Mas a questão é, você já deve ter ouvido em 3 dias de escuridão, né? Em alguns relatos proféticos, bíblicos, etc., sobre os famosos 3 dias de escuridão. Então, ficar 3 dias sem o Sol, uma teoria nova, foi para mim, foi justamente proveniente de um grande pulso do Sol. E o detalhe, gente, o Sol não só aquece o chão. As ondas eletromagnéticas emanadas pelo Sol afetam
tudo, inclusive a nossa consciência. Já foi comprovado que vibrações, que frequências externas a gente, induzidas ao nosso cérebro, afetam o nosso comportamento, afetam a nossa consciência. Vocês podem pesquisar até um pouco sobre ARP. Muita gente fala sobre ARP como um conjunto de antenas que era teoricamente para achar petróleo e na verdade estão causando interferências no nosso clima. Mas podemos pensar também, será que não somos bombardeados o tempo todo por frequências, sabe, que nos deixem mais calmos, ou mais tolerantes, ou mais alienados? E talvez o Sol não seja um vilão da história. Talvez ele venha até nos deixar livres de tanta coisa que está acontecendo por aí, que depois a gente vai falar com mais detalhes. Já estamos chegando ao fim e ele mostra justamente esse nível de radiação que está aumentando. Se vocês estudarem a constante Schumann do planeta, que era uma constante de vibração, vamos dizer assim, de todos os elementos conhecidos, quando você media de carbono, do seu corpo, do seu computador, tudo tinha uma frequência de mais ou menos 8 Hz. De uns anos para cá, gente, isso que era tão constante, que daí o nome, sei lá, constante Schumann, já está em praticamente 13. Denota o quê? O planeta está recebendo um nível de energia muito maior, do Sol, do centro da galáxia, do espaço, da onde for. E isso interfere, radiação interfere, inclusive no nosso DNA. Daí muita gente fala que nossa estrutura genética está alterando. Então, digo a vocês, pode acontecer milhares de coisas. Eu acho que não convém ficar pensando no que pode acontecer com o planeta nesse período que está de mudança. Mas a questão é não pensar no que pode acontecer, e sim em você nesse processo. Então, ele passa uma mensagem, eu acho interessante, busque a sua missão. O que é que você tem que fazer? Faça. E vá levando. Então, desperte sua consciência, tá? Evolua, aprenda e não se preocupe, não tenha medo. As mudanças estão aí no final para nos ajudar. Vou até pegar uma pesca que agora começou uma parte muito interessante. No vídeo 37, ele começa a colocar umas questões. Primeiro ele fala que até que Newton ele estudou muito as tradições cabalísticas, que são conhecimentos passados, né, praticamente de boca em boca, por algumas culturas. E ele foi meio que o seguinte, essa imagem mostra que na tradição judaica o trono de Deus não é um velho, barbudo, um senhor sentado, é um tetraedro. Aí de novo, peraí, tetraedro, pirâmide de novo. E aí nós vamos para um pouquinho da história. Se a gente tiver conhecimento, tecnologia de criar um material seguindo a estrutura do vácuo, nós poderíamos criar mini buracos negros com a produção de energia livre, né? E um dos elementos favoráveis para essa construção são cristais, que têm sua composição, uma boa parte da sua composição de água, né, com elementos tetraédricos, e isso ia favorecer justamente a construção de um objeto, de um mini buraco negro. E quando a gente vai ver a história até bíblica, de Atlântida, de Platão, a gente vai ver que muitas culturas relatam que lá atrás houve uma civilização muito avançada e que chegou ao final, um período, e houve o seu declínio, por inundação, por uma catástrofe natural, né? E quando você faz uma correlação entre a Bíblia e Platão, ambos correlacionam uma sociedade muito avançada, destruída por uma inundação. E o Velho Testamento, ele aborda Deus como a arca da aliança de Deus. Então é abordado Deus como uma arca, um objeto mesmo. E um outro detalhe também é a origem da raça humana vinda dos filhos dos deuses. Isso soa familiar, né? Mais uma vez, elementos do céu vindo para a Terra e semeando o seu DNA, misturando com o nosso e desenvolvendo os novos filhos.
Tá? Então, quando você vê o Velho Testamento, eu particularmente achava uma coisa muito mística, metafórica. Mas quando você começa a observar, você começa a ver que aquilo era observação de tecnologia avançada, observação de fenômenos que até hoje seriam inacreditáveis. Imagina para aquela época. Então a gente começa com esse estudo a observar o que a gente já observava, já conhecia, mas com uma outra visão. E fazendo um estudo, até mesmo da palavra Deus, a gente vai ver que Deus vem de uma palavra, seguindo uma etimologia, tetragrammaton. Ó, de novo, tetraedro, grammaton, lembra? Vem de gravidade. Então, estamos falando, ó, de gravidade, lembra? Criação, dimensão da criação, tetraedro, elemento da criação. Deus. Aí, olha, quando falam, pô, nós somos semelhantes a Deus. Sim, nós somos criadores também. Então, a arca de Deus, ela é, que tanto falava no Velho Testamento, que Moisés carregava para lá e para cá, ela era dita que ela era de ouro, madeira e ouro. Esse elemento ouro, madeira e outro, um isolante elétrico entre dois condutores, lembra um capacitor. E eles relatavam um brilho muito forte sobre essa arca. Então, Haramin vai colocar com bastante propriedade, bastante vídeos, e que ele acredita que existia um elemento ali de alta tecnologia, até baseado em cristais, em estruturas tetraédricas, etc. tal, com gases internos, que poderia ser um objeto que foi deixado aqui, um mini buraco negro, com capacidades de geração de energia incalculável. Daí, essa arca que comportava esse objeto, tem até uma estrutura semelhante a um capacitor, para poder armazenar e a gente poder transportar esse objeto. E aí no vídeo 40, essa imagem também é interessante. A gente vai ver esse símbolo da esquerda, que é a árvore da vida, ele vai codificar, e vocês vão enxergar nessa árvore da vida, que essa árvore da vida serve justamente as geometrias tetraédricas. Então deixa eu fazer uma pesquinha aqui, que é o seguinte. Bíblia. Tá, ele fala que na Bíblia, no Velho Testamento, falava de pessoas vivendo 800 anos, Adão viveu 900 e tantos anos. Né? Então, no livro de Enoque, um livro encontrado até na Etiópia, eles falam que tinha uma nave de cristal. Os deuses tinham uma verdadeira nave de cristal. Mais uma vez, o elemento cristal, o elemento tetraédrico. Né? Em Gênesis 4:24, fala que a origem da raça humana vinda dos filhos dos deuses, dos gigantes se reproduzindo com mulheres humanas. E outro detalhezinho também, falando da Arca de Deus. As dimensões da Arca são muito semelhantes até com as dimensões de caixas encontradas com restos de Tutankhamon, lá no Egito. Ou seja, a gente vai ver na história que Moisés levou a arca lá do Egito. E que no Egito a gente vai encontrar estruturas que se assemelham muito à estrutura da arca, né? Localização, posição. Árvore da vida, mais um crop circle, né? Mostrando esse símbolo. E vai falar que a arca ela possui muitos nomes, por onde ela passava. E essa arca ele mostra que era realmente um objeto que produzia uma energia incrível, um buraco negro. E ele mostra que, tanto nas pirâmides como em diversos templos onde eles alegam que guardavam a arca, eles canalizavam a água local, passando por essa arca, e eles observavam que essa água ficava com energia tão elevada que beneficiava plantações, beneficiava as pessoas, cura. E aí você vai ver porque o batismo, a água sagrada, né? O batismo, porque a água é um elemento tão buscado, além de ser importante, mas como é associado também com uma arca.